Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. André Tosta, sou neurocirurgião e clínico da dor e hoje eu vou falar com vocês a respeito de um tema que é bastante comum entre nós, cirurgiões de coluna, e também entre grande parte da população, que é a hérnia de disco da coluna lombar. Eu gosto sempre de responder perguntas que me mandam, então a gente fazer um joguinho de perguntas e respostas, porque eu acho que isso daí acaba facilitando a compreensão de um assunto que é tão falado, mas eu percebo nas minhas consultas que ele é muito pouco compreendido ainda. Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, tá? A primeira pergunta que vem é: o que é a hérnia de disco lombar? Olha, primeiro a gente precisa saber o que é hérnia. Hérnia é tudo aquilo que sai de dentro de alguma cavidade, tá? Então, no caso do disco, se você imaginar, o disco ele não é uma cavidade, mas o disco tem duas estruturas que são importantes. Ele tem um anel externo mais rígido e dentro desse anel, por dentro dele, contém uma gelatina que serve para poder absorver o impacto entre uma vértebra e outra, tá certo? Traduzindo num esqueminha, para vocês poderem compreender melhor, aqui eu tenho um esqueminha do que é a nossa coluna. Aqui está a parte de trás, tá certo? Que são os ossinhos que a gente consegue palpar quando a gente coloca o nosso dedo nas nossas costas, tá? Que é o processo espinhoso. Aqui a parte da frente da coluna, tá certo? Que é o corpo vertebral. E entre um corpo vertebral e outro, nós temos o disco, tá certo? Então o disco é uma estrutura que serve para absorver impacto entre os ossos. E a hérnia de disco é quando esse disco se rompe e esse conteúdo gelatinoso acaba sendo expulso para trás, normalmente, comprimindo uma raiz de nervo ou comprimindo mais de uma raiz de nervo, causando então dores intensas ao paciente que tem, tá? A segunda pergunta que me mandam é: pode ter mais de uma hérnia de disco? Olha, pode, mas não é muito comum, tá certo? Tem gente que tem hérnia de disco na coluna cervical, que fica aqui no pescoço, e tem na lombar também. Esses são os locais onde a gente consegue encontrar mais desses discos herniados, tá? Existem algumas pessoas que chegam no consultório falando: olha, doutor, eu tenho 3 hérnias de disco, eu tenho 4 hérnias de disco. Cuidado, tá? Às vezes tem alguns médicos que tentam facilitar a leitura de um laudo, por exemplo, falando que o paciente tem diversas hérnias de disco e não necessariamente isso daí corresponde ao que ele realmente tem. Existe uma diferença muito importante entre protrusão, abaulamento e hérnia. Tá? Isso depois eu vou fazer um outro vídeo explicando para vocês direitinho o que é protrusão, o que é abaulamento e o que é hérnia. Tá? Então, hérnia de disco, realmente nós temos pouquíssimas no corpo quando a pessoa tem. E não é porque ela teve uma que ela está sujeita a ter várias outras ao longo da vida. Eventualmente, é uma só, eventualmente não, na grande maioria das vezes, a pessoa só tem uma hérnia de disco e na grande maioria das vezes, o tratamento é conservador. Tá? A terceira pergunta é: o que causa a hérnia de disco? Né? O que faz com que ela aconteça? Olha, existem alguns fatores de risco para isso, tá certo? Pessoas que trabalham constantemente com peso ou pessoas que estão constantemente em ambientes que têm muita vibração, então aqueles trabalhadores que trabalham com britadeiras ou trabalham em máquinas pesadas, como tratores, ou então trabalham em empilhadeiras, né? Ou tendem a exercer atividades em que precisam estar sempre correndo ou estar sempre pulando, enfim, então preparadores físicos, eventualmente algumas pessoas que têm alguma propensão genética a ter uma hérnia de disco podem desenvolver. Existem alguns fatores e que fazem com que a hérnia de disco aconteça mesmo sem estar exposto a nenhum grande trauma, como por exemplo aquelas pessoas que fumam, né? A gente sabe que o cigarro enfraquece a musculatura, enfraquece o disco, enfraquece também a pele, tanto que essas pessoas têm ruga, essas pessoas têm um cabelo mais quebradiço e a mesma coisa ocorre por dentro, né? Os ossos também ficam mais enfraquecidos, o disco fica mais enfraquecido, os tendões também, essas pessoas costumam ter muita bursite, tendinite, né, de várias partes do corpo. Então o cigarro é um fator que realmente atrapalha bastante e tende a ser um fator de risco bastante importante para desenvolvimento de hérnia de disco, tá? Cuidado também quando vocês forem à academia. Existem alguns exercícios, especialmente aqueles que demandam muita carga nas costas, podem eventualmente estourar uma hérnia de disco, especialmente aqueles de agachamento ou agachamento com peso livre. Para aquelas pessoas que já têm alguma propensão, podem piorar bastante. Então, a quarta pergunta é com relação ao tratamento.
Existe tratamento para hérnia de disco? Sim. Na grande maioria das vezes o tratamento é conservador, quer dizer, é repouso, remédio e depois de alguns dias os sintomas desaparecem, a pessoa depois tem que só fazer algumas sessões de fisioterapia, exercícios físicos, eventualmente mudar algum hábito de vida e essa hérnia de disco pode ser reabsorvida, tá? Em 15% dos casos, acaba necessitando de algum tipo de tratamento intervencionista para a dor, seja uma injeção na coluna ou então, às vezes, algum tipo de cirurgia, tá certo? Portanto, vem a quinta pergunta. Toda hérnia de disco é cirúrgica? Não. Como eu falo para os meus pacientes, na grande maioria das vezes a gente trata conservadoramente, tá certo? Em poucos casos a gente acaba indicando cirurgia. Quais são esses casos? Nos casos em que você tem algum déficit de função de nervo, quer dizer, a perna não está mexendo, ou o pé não está mexendo direito, ou você está tendo algum formigamento que não passa com absolutamente nada, ou tem uma área de dormência, então isso é um déficit neurológico, o nervo não está funcionando nem para mexer, nem para sentir. Ou você tem alguma deformidade que está em progressão, além da hérnia de disco, você tem uma fratura na coluna, além da hérnia de disco, você tem uma escoliose muito importante, e isso faz com que o problema se agrave. Então, é mais fácil você resolver isso de uma maneira mais rápida, porque a sua recuperação também vai ser mais rápida, minimizando riscos de alguma sequela referente ao próprio problema da hérnia de disco, tá? E por fim, são aquelas dores intratáveis. Essa outra indicação clássica que a gente faz para tratamento de hérnia de disco, em que as pessoas já tentaram de tudo, já fizeram fisioterapia, fazem exercício, já fizeram infiltrações, a dor ainda persiste, ela acaba perdendo dias do trabalho porque fica em casa imobilizada e aí sim acaba precisando de cirurgia. No próximo vídeo eu vou falar sobre alternativas cirúrgicas que nós temos para a hérnia de disco, tá bom? Obrigado por acompanharem e espero que vocês possam me seguir aí nas redes sociais. Haverá mais vídeos a respeito dos mais diversos assuntos. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, mandem mensagens que assim que puder eu faço um videozinho explicando sobre os problemas que vocês têm me perguntado. Muito obrigado e até lá!